meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do filme Adore, que eu já falei rapidinho aqui e eu vou deixar o link do vídeo para vocês verem. Eu falo de outros filmes também. E comparar com o conto que deu origem a essa adaptação cinematográfica, que é As Avós. A primeira vez que eu vi o filme, eu não fazia ideia que era uma adaptação. Eu nunca tinha ouvido falar da autora Doris Lessing. Só que recentemente eu tive a oportunidade de ler o conto, que foi lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E aí eu fui assistir o filme de novo. E, gente, foi interessante. Pra começar, é um conto, né? É uma narrativa curta e que você consegue ler super rápido. E assim, a autora tem um jeito muito particular de colocar as coisas ali pra você ler. Ela fala de um tema interessante, é a história de duas melhores amigas que têm filhos de praticamente a mesma idade e depois, né, quando o tempo vai passando, cada uma acaba se envolvendo com o filho da outra, isso virando uma situação incomum, né? Pouco usual. E obviamente isso vai trazer questões dentro da amizade delas duas, questões no relacionamento dos dois garotos e socialmente, assim, até que ponto elas podem ter esse envolvimento sem as outras pessoas saberem, terem contato com isso e até que ponto esses meninos vão conseguir se manter envolvidos com elas, porque eles são muito jovens no início do conto, né? Mas o tempo vai passando, eles vão amadurecendo, eles vão talvez querendo outras coisas da vida. E como cada um vai lidando com isso. O conto é bem interessante em demonstrar como é aquilo socialmente. Ele começa de um jeito bem diferente do filme. Então ele começa pelo final. Então a gente tem contato primeiro com o final, né? Com uma das esposas descobrindo o que aconteceu, descobrindo que seu marido teve um caso com a melhor amiga da mãe dele. E aí a gente vai voltar ao passado para entender melhor o que aconteceu e como essa história se desenrolou e qual o papel de cada um nela. O filme conta a mesma história, mas ele funciona de um jeito completamente diferente. E ele vai mostrar esse relacionamento entre os personagens, ele vai ter uma aura de sensualidade, beleza muito forte. Mas é engraçado, porque em alguns aspectos eu acho que o conto ele desenvolve melhor, ele desenvolve mais como as coisas se desenrolam. Em alguns momentos o filme, que eu acho legal, ele é um pouco mais apressado. Na verdade, essa é uma das minhas maiores críticas ao filme. Eu acho que em alguns aspectos ele podia desenvolver melhor como algumas coisas se dão, sabe? Como alguns personagens lidam com a situação e como aqueles relacionamentos vão ficando cada dia mais próximo. Também acho que o filme ele mostra pouco da interação entre esses personagens com o mundo real. Como as pessoas de fora conseguem enxergar esse grupo de 4 pessoas. É engraçado porque ao mesmo tempo o filme tem algumas frases, algumas coisas bem iguais ao livro, assim. Tem uma situação em que as duas amigas estão conversando e uma delas tem o marido indo para outra cidade, quer que ela vá com ele e, enfim, ela não vai. E ela comenta com a amiga que ele acha que elas duas têm um relacionamento. E no livro, isso acontece com um pouco mais de frequência. As pessoas têm um pouco mais de dúvida sobre como é aquele relacionamento. Elas são só amigas ou elas têm alguma coisa a mais? As pessoas duvidam muito mais delas porque elas estão sempre juntas, então as pessoas estão sempre questionando se aquilo ali é realmente uma amizade, mas de modo geral elas não pensam que na verdade elas estão se relacionando uma com um filho adolescente, depois jovem, né, da outra. Então eu sinto que o livro ele tem um pouco mais de desenvolvimento nesses pequenos aspectos, mas o filme ele capta a essência do livro, ele pega muitas coisas, né, desse conto e ele se desenvolve basicamente da mesma forma que o conto se desenvolve, com exceção de que assim, o conto começa do final, volta para o passado até aquele momento de novo. No filme a gente tem uma história em ordem cronológica completamente e eu acho que funciona melhor assim, na verdade. Eu não sei se me interessaria tanto, se eu gostaria tanto
se o filme começasse do final, tivesse uma volta em vários anos, enfim. Mas é isso, eu acho que o filme, ele capta a essência do livro, sim, mas ele ainda peca um pouco no desenvolvimento dos personagens e daquele relacionamento, e eu acho que teria sido mais interessante se isso fosse um pouco mais bem trabalhado. Ainda assim, eu acho que se você ler o livro e ver o filme, na verdade não é um livro, né? É um conto, você vai acabar gostando dos dois. Enfim, é um filme que eu acho legal, mas é o que eu disse. Acho que vale a pena tanto ver o filme quanto ler o livro. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais, ok? É isso. Tchau, até amanhã.